Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos capítulos 10 a 14 do livro de Oséias. É uma parte bem intensa que fala sobre um ciclo bem poderoso, sabe? De queda, mas também de uma oferta de restauração que, olha, parece que nunca acaba. É uma história que atravessa os tempos. Então, para a gente começar a pensar nisso, tem uma pergunta que está no centro de tudo. Como é que pode uma bênção, uma coisa boa, virar uma armadilha? Como que a prosperidade, que era um presente de Deus, acabou sendo paradoxalmente a causa da ruína de Israel? É um paradoxo e tanto, né? E o texto já começa com uma imagem super forte. Pensa assim: Israel é como uma videira cheia de vida, dando muito fruto. A lógica seria honrar quem plantou, certo? Mas não. Aconteceu o contrário. Quanto mais fruto, mais bênção, mais altares eles construíam para outros deuses. A própria abundância virou tipo combustível para a infidelidade. E é aqui que a gente entra no que podemos chamar de paradoxo da prosperidade. É exatamente isso. O sucesso material de Israel que a gente vê descrito lá em Oséias, em vez de levar à gratidão, se tornou o grande motor da decadência espiritual deles. A lógica aqui, se a gente parar para pensar, é quase trágica. Olha só o passo a passo: as bênçãos aumentavam e o que aumentava junto? O número de altares para ídolos. Eles ficavam satisfeitos com a vida boa e o coração se enchia de orgulho. E aí, no meio de tanta prosperidade, eles simplesmente esqueceram de Deus. O resultado final disso tudo? Começaram a confiar na própria força, nas suas alianças políticas e acabaram abandonando justamente a fonte de todo aquele sucesso. Mas a coisa vai mais fundo, sabe? O problema não era só a idolatria, a adoração a outros deuses na superfície. Tinha algo mais fundamental, mais na raiz do problema. Uma divisão, uma espécie de desonestidade, bem lá no coração de Israel. E o profeta Oséias usa uma expressão para isso: coração falso. E o que isso quer dizer? Não é que eles não acreditavam em Deus. A questão era uma fé dividida. Era aquela coisa de tentar servir a Deus e aos ídolos tudo ao mesmo tempo. E qual o resultado prático disso? Bom, palavras que não significam nada, juramentos falsos, promessas quebradas e, no fim, uma sociedade inteira onde a justiça simplesmente se perde. E aí o texto coloca lado a lado dois caminhos, dois métodos. É um contraste muito forte. De um lado está o método de Deus, semear para a justiça, para colher o fruto da lealdade. É um convite para buscar o Senhor. E do outro, o método do homem. E a descrição é bem brutal, né? Araram a maldade, colheram a perversidade. E no final, se alimentaram do fruto da própria mentira. Tudo isso confiando só na própria força. E é nesse ponto que a narrativa dá uma virada. O tom muda completamente. A gente sai de um tom de julgamento e entra numa perspectiva, nossa, muito mais íntima e até dolorosa. A gente passa a ver Deus como um pai de coração partido. Essa citação é de uma ternura impressionante. Ela personifica o amor de Deus de um jeito muito concreto. É a imagem de um pai ensinando o filho a andar, sabe? Pegando pelos braços para ele não cair. Deus não se mostra aqui como um juiz lá longe, mas como esse cuidador próximo, íntimo. Só que a ajuda dele foi completamente ignorada. E aí a tragédia fica ainda maior, porque a resposta para todo esse cuidado de pai não foi gratidão, foi o contrário, um afastamento ainda maior. É como se quanto mais Deus chamava, mais eles corriam na direção oposta, na direção dos ídolos, uma rejeição que não parava. E aqui a gente chega no que é talvez o clímax emocional de toda essa passagem. Porque diante de tanta rebeldia, a gente esperaria o quê? Fúria, né? Destruição. Mas a reação de Deus não é essa. É uma compaixão que parece que transborda. O texto fala que o coração de Deus se comove, que a compaixão dele se acende. E a explicação que ele dá é simples e profunda. Pois sou Deus e não o homem. Ou seja, o amor divino supera a nossa lógica humana de olho por olho. É dessa compaixão toda que nasce uma solução. O livro não acaba no julgamento, na destruição. Pelo contrário, ele oferece um caminho bem claro, bem prático para Israel poder voltar. E esse caminho de volta é bem concreto, não é nada abstrato. O chamado começa com preparem suas palavras. Ou seja, cheguem com uma confissão sincera, não com rituais vazios. O segundo passo, voltem para o Senhor. Uma decisão de abandonar as alianças falsas, a idolatria. Terceiro, peçam perdão. Simples assim, reconhecer o erro e pedir misericórdia. E por último, um passo que muda tudo.
ofereçam o fruto de seus lábios. A ideia é substituir os sacrifícios de animais por algo muito mais genuíno, o louvor, o compromisso que vem de um coração que realmente mudou. E qual é a resposta para esse arrependimento? Esperança. A narrativa termina com uma série de promessas que são, sinceramente, lindíssimas. E para descrever essa restauração completa, o texto volta a usar metáforas da natureza, da agricultura. A promessa é de uma renovação total. Deus diz que vai ser como o orvalho para Israel. Pensa nisso, o orvalho traz vida, frescor, constância. E o povo vai florescer como um lírio, com beleza. Vai lançar raízes fortes, como um cedro do Líbano, ou seja, vai ter estabilidade. O esplendor vai ser como o da oliveira, a fragrância como a do cedro. Eles vão florescer como a videira. Percebe? Não é só um concerto, um retorno ao que era antes. É a promessa de um florescimento ainda mais bonito, ainda mais forte. E o livro de Oséias fecha de um jeito muito interessante. Não com uma grande afirmação, mas com uma pergunta que fica ecoando na nossa mente. Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. É um convite final à reflexão. A sabedoria, pelo que o texto sugere, não é ter todas as respostas prontas, mas sim entender essa dança, essa dinâmica divina entre justiça, amor e uma misericórdia que, no fim, sempre prevalece.